REC. Parentesco e filiação. Então tá ótimo. Vamos lá? Vamos. Já tá ligado, né? Tá. Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 01838. Quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Nós hoje estamos aqui com a Edna Prudêncio, o Rafael, Ana Ricardina. A Edna vai trazer para a gente um tema hoje interessantíssimo, né, que é filiação, parentesco e filiação. Né? Inverti a ordem um pouquinho. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge, Edna, Rafael. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros, né, que vão ter oportunidade de nos ouvir ou de noite ou de tarde. Porque como o programa passava às 23 horas, então nós acostumamos com boa noite. Né? Agora ele passa na sexta-feira às 17 horas, nós temos que acostumar com a boa tarde. Mas quando a gente fala boa noite, vocês não importem não, gente. Estamos dando boa tarde para quem vai ouvir o programa à tarde. Estamos dando boa noite para quem vai ouvir o programa à noite. Então estamos agradando a todos. Boa noite, né? Boa tarde, Rafael. Boa noite, Rafael. Saudações aos ouvintes e telespectadores. Vamos começar, Edna? Com certeza. Então vamos lá. A gente sempre pensa que a respeito, principalmente do parentesco, porque muitas vezes a gente ouve, né, falando, olha, parente fica de lado, ou o que eu tenho a ver com isso? Parente não é família. Parente não é família, que família é só os filhos e esposa e esposo. A minha avó falava o seguinte, gente, parente tem dente e morde a gente. Nossa! A minha avó falava isso. Exatamente. A gente ouve são várias as expressões que nós ouvimos. Mas o que a doutrina espírita vai trazer para nós a respeito? Porque será que aquele nosso parente, ele não faz parte da nossa caminhada? Por que nós estamos juntos? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. No livro Leis de Amor, do Emmanuel, são um livro onde se fez perguntas e o Emmanuel responde. E fizeram a seguinte pergunta para ele. Para as criaturas humanas, o que significa a vida terrestre? Uma pergunta muito interessante. Por quê? Principalmente na atualidade. Muitas vezes as pessoas não estão muito conscientes, muito despertas para a importância da nossa vida no plano físico, na Terra, nessa escola bendita. E nós vemos o quanto de oportunidade os espíritos que têm a chance de estar reencarnando perde. Os nossos amigos espirituais têm dito muito isto, nos alertado, olha, o que significa para nós? Porque muitas vezes a gente vê hoje que nós estamos com uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o significado da vida no plano físico. Edna, eu acho que uma coisa que eu vejo muito, a Ana sempre fala isso também, que as pessoas, nós temos o hábito de olhar essa encarnação, é a vida agora, né? Só que a gente esquece dos compromissos que vem lá atrás, né? Porque é o que a doutrina espírita vem mostrar pra gente, não é só o aqui e o agora, não. O aqui e o agora é importante, mas é uma consequência de tudo que começou lá atrás. E tem um outro ponto importante também que eu gosto de ressaltar. Olha, você está diante do seu passado, do seu futuro, porque está atrelado
e estar, e você aproveitar o presente. Porque nós ainda temos aquela, nós somos extremistas. Ou a gente fica no passado, ou a gente fica no futuro. A Esquece o gente presente. esquece De do viver o presente, de né? viver o presente. É esse momento aí a gente fica sonhando. Quando no capítulo 14 do Evangelho, quando fala honrar pai e mãe, quando fala para nós da família espiritual, da família corporal, aí nós ficamos sonhando com a família espiritual. E a gente esquece, quando, como você lembrou bem, nós temos a ligação do passado, temos também de estar semeando para o futuro, mas e nesse presente. Aí nós deixamos essa lacuna. Então, o que o Emmanuel vai responder para nós? Considera-nos a lei divina por inteligência juvenis sobre o patrocínio da escola, concedendo-nos na vida terrestre o mais alto campo edificante e reeducativo. Então, por isso nós estamos falando da importância que tem, olha, a oportunidade, mas também, olha só, nós temos a chance de edificar algo de bom, de semear algo de bom para o futuro, e nós também estamos no processo de reeducação. Eu gosto muito de um livro, uma hora dessa nós vamos trazer, do Raul, onde ele fala desafios familiares. E nesse livro, o Camilo fala o seguinte, tem uma das perguntas, também um livro de perguntas e respostas, e aí ele fala que nós, não é porque nós já chegamos à fase adulta, que nós já estamos podendo dispensar a necessidade da educação. E a doutrina espírita é altamente educativa. Então, quando o Emmanuel vem nos convidando a refletir a respeito da nossa vida aqui, na vida terrestre. Aí tem uma outra pergunta que ele faz, foi até dentro daquilo que vocês trouxeram. Qual a conexão entre a consanguinidade e o destino? Qual a ligação que existe entre a questão dos laços de sangue, porque nós vamos ver no Evangelho que ele vai estar nos atentando aí, vem explicando para nós que os verdadeiros laços são de amor. E o de consanguinidade, eles são muito importantes. Porque às vezes a gente fica pensando assim, olha, esses laços que estão, por eu ser filha de meus pais e ter os meus irmãos, e muitas vezes nós não temos aquela afinidade, porque a gente vai lembrar que ele vai trazer para nós como é que são formadas essa família, com os laços que nos unem. Aí nós ficamos sonhando com a nossa família espiritual, mas a gente esquece que ela está sendo construída. Todos nós que estamos ali, os laços consanguíneos, eles vêm nos auxiliar. Quando a gente precisa, sabe, daquilo que junta, que agrega, que faz a gente se unir, tudo nosso, a gente não tem um elemento ali que vai aglutinar, que vai unir os vários produtos que a gente coloca. Tem um elemento ali que vai fazer essa liga. Então, a importância desses laços consanguíneos. Então, o que ele fala? O que tem isso a ver uma coisa com a outra? Porque a gente aprende que muitas vezes, qual a conexão disto? Muitas vezes a gente não vê sentido nenhum nisso. E aí o Emmanuel vai responder para nós. Nos elos da consanguinidade, então ele está falando para nós que a consanguinidade é um elo que nós estamos formando com o outro. E de suma importância para a nossa caminhada. Aí ele vai colocando que reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Olha só que resposta que ele dá para nós, quando ele fala que nós estamos associados, quer dizer, então, como muitas vezes a gente pode pensar assim, não, esses laços de consanguinidade não têm importância nenhuma. Tem sim,
Porque são através desses elos nós estamos formando esses elos de amor, de afeto. Porque hoje, se tem alguma dificuldade, tem algum conflito hoje, porque no passado, em algum momento, houve uma aproximação. Houve ali algum tipo de sentimento desse relacionamento positivo. E por algum motivo não deu certo. É uma coisa interessante isso que você fala a respeito da consanguinidade. Eu acho interessante porque a gente sempre, né, nós crescemos com os pais, os avós, sempre com aquele negócio, o sangue fala mais alto. Né? Eu acho a importância porque quando dois espíritos eles têm um acerto, eles têm que passar por algo juntos. Se eles vêm como amigos, é uma coisa. Mas quando eles vêm como irmãos, como parentes consanguíneos, essa união é mais forte. Né? Então, para eles passarem pelo que eles tiverem que passar, eu acho que esse laço de sangue vai fazer com que eles se fortaleçam, eles queiram passar porque eles se sentem realmente parentes. Porque a gente tem aquele problema assim, muitas vezes você vai lá, adota um filho. Gente, nós espíritas sabemos que não existe filho adotivo, é o seu filho mesmo, ele precisava de vir com você, né? Mas muitas famílias têm aquele negócio, é adotado. Né? Ainda tem, como assim? Não é do meu sangue. Gosta, mas é diferente do gostar do que consanguíneo. Porque fala mais alto. Eu falo porque eu tive uma irmã que não foi criada com a gente. Então, assim, a família da minha tia é totalmente diferente. Os jeitos, os costumes deles são diferentes de nós. Só que a minha irmã é totalmente do contrário. Ela é igualzinha a nós. Aí os parentes falam, gente, não adianta, o sangue fala mais alto porque ela, Cidinha, não tem nada a ver com eles. Cidinha é vocês. O jeito dela falar, o jeito dela se expressar, não tem nada a ver com eles. Aí o pessoal sempre fala isso, o sangue fala. E realmente é diferente. A gente vê que os laços são identificadores da onde nós estamos. Tanto que você observa, por exemplo, no Brasil, que a gente está mais acostumado, você vê os estados, cada um tem até a sua linguagem própria. Quem vê o mineiro conversando não entende nada que nós falamos. Mas sabe que somos mineiros. Ah, não, qualquer lugar que você O ai chega... não tem jeito. Não, Eu deixo de falar mesmo. Não, o nosso É o nosso não sotaque. precisa nem falar. Só de ver. Só de ver a gente do nosso jeito, eu acho muito interessante, porque eu tenho 2 irmãs em São Paulo, então a gente vai lá, pelo menos 2 vezes no ano eu apareço. Aí nós vamos numa loja, nós vamos em alguns lugares, aí o pessoal vira e fala assim, ela é mineira. Aí a minha irmã fala, nós somos mineiras, mas nós já temos muito tempo que estamos aqui, mas vocês já viraram paulista. Ela, sabe, ainda brinca com elas. E aí a gente fala, mas por que o nosso jeito? É o nosso jeitinho. E se a gente se chega alguém que diferente, a gente logo já olha e fala assim, opa, esse aqui, a gente sabe até de qual é o estado que ele é. Pelo sotaque, até pela questão física. E a gente vê como que nós vamos nos identificando. Imagina isto. Se isto tem todo este apelo para nós, como cidadão, fazendo parte, vindo, né, no país, no estado, imagine isto. Vocês já passaram por isso? Às vezes a gente não sabe quem é, mas a pessoa vira, você parente, você irmã de fulano de tal. Porque... O interior tem muito isso, né? Não, a mesma aqui já tem, às vezes as pessoas reconhecem. Então a importância disso, às vezes a gente não vê a necessidade, o valor que isso tem. Até os espíritos vão falar para nós a respeito. O importante é mesmo esses laços. Mas isso aqui já é um começo. Vamos ver o que ele vai falar para nós? Ele fala para nós que, através da reencarnação, e nós temos esses vínculos
Então, o que o irmão está falando para nós? Olha, os vínculos consanguíneos, eles só vão refletir a nossa vivência, as nossas necessidades. E o Emmanuel fala que a nossa família espiritual está sendo preparada. E ela é imensa. Todos nós viemos de uma família. E esses laços, para a gente dar importância, porque muitas vezes a gente fala assim, não, a questão material, esses laços, não, isso aí é importante. Isto para o estágio que nós estamos, isso tem um peso. É igual você falou, olha, o sangue fala mais alto. E muitas circunstâncias, isto é de suma importância. Para aqueles espíritos que estão ali, quando nós vamos adiantando um pouco mais a nossa caminhada, isso já não faz tanta diferença. Nós aprendemos a ver os outros como irmãos. Mas devido ao estágio que nós estamos, ainda é importante isso. Ed, quando você é família, falando, a gente vai pensando, né? Tem um ditado que a pessoa fala assim, essa vida é uma só. Não tem muitas pessoas que falam, viva que é uma só. Realmente. Que essa vida que nós estamos vivendo aqui é uma só. Você hoje é Edna. É isso que muitas vezes o Emmanuel está querendo dizer mais ou menos. Hoje eu sou Ana, Rafael. Amanhã eu vou ser Pedro, ou você vai ser Maria. Aí, né, hoje nós temos que tentar agrupar o máximo de pessoas que nós pudermos agrupar como amigos, como família, como pares, né? Pessoas mais próximas, porque amanhã eu vou estar como Maria, você como Pedro, outro como João. Não é isso que o Emmanuel está querendo dizer. Vamos tentar o máximo, e nessa encarnação, né, a ganhar mais pessoas, mais corações, né, para a gente conseguir chegar no final dessa caminhada com uma família de 750 pessoas. As pessoas pensam que Kardec é uma família, mas pelas pessoas falam que Kardec já tinha 750, não sei quantas pessoas com ele já, lá no plano espiritual, esperando, batendo palma, né? Por isso que ele fala, quando tiver 3 lá no, quando você chegar batendo palma, você já conseguiu 3 pessoas para caminhar com você. Muito a gente tem que pensar isso. Esse Kardec, o Emmanuel está tentando nos mostrar, ver o futuro. Nós não estamos olhando para o futuro, nós estamos olhando o passado, esquecendo muitas vezes o que nós espera lá na frente, né? Fazendo um adendo de tudo isso que você falou, e que a Edna vem falando também, hoje em dia não é tratado mais pela lei o direito de família, mas sim o direito das famílias. Porque hoje é entendido as várias formas de família que existem, né? Muito se acostuma com a famosa família linear, que é pai, mãe, filhos, cachorro, papagaio, né? E hoje em dia é aceito o conceito de famílias diferentes, de famílias homossexuais, de famílias entre amigos, né? E até mesmo o direito de herança. Ele é identificado com relação a isso. Pessoas que, sei lá, se juntam. É muito comum isso acontecer hoje no direito brasileiro com nordestinos, que migram para São Paulo, vão viver, ali conhecem um nordestino da Paraíba, outro do Ceará, outro... E vão viver ali, 3, 4 pessoas. E vivem uma vida, 40, 50 anos juntos, lutando juntos, passando dificuldade juntos, né? E quando eles morrem, o que fica? A família vem atrás e fala, esse direito de herança é meu. Não. É das pessoas que convivem com ele. Né? Os primeiros certezas. Exatamente. Há essa mudança nesse processo, né? Por entender que a família está mudando. Não é assim, apenas um conceito fixo, né, que a gente leva ao longo do tempo, mas sim um conceito que pode ser mutável, de pessoas que têm essa ampliando afinidade, a família, que você quer dizer. A família se ampliou mais. Hoje, por exemplo, é muito difícil adotar uma criança no Brasil. O processo de adoção ele é dificílimo. Uma cliente de uma amiga minha, ela não conseguiu adotar uma adolescente porque a diferença de idade para ela era de 15 anos. A diferença mínima de idade no Brasil é de 16. Ou seja, a pessoa ficou ali abrigada, ficou sem ter um lar por conta disso. Sendo que as duas têm muita afinidade. E uma nunca abandonou a outra, mesmo não tendo esse direito de adoção, elas ainda continuam convivendo, né? E como a Edna falou assim, parece que nasceu para aquela pessoa. O jeito é daquela família, independente da convivência ou não. É algo assim incrível que a gente visualiza no dia a dia, né? Hoje por exemplo, eu trabalho na saúde.
Hoje, quando você chega e faz um cadastro, você não para perguntar. Você vira e fala assim, quem mora aqui? Quem mora aqui? Então, a gente considera que aquelas pessoas que estão debaixo daquele mesmo teto, muitas vezes com laços consanguíneos ou não, para nós é uma família. Isso é bom a gente que são famílias. Agora, a gente sabe que nada também vai acontecer por acaso, quando o Emmanuel nos diz. E eu achei tão interessante quando ele fala pelas portas benditas da reencarnação. Então, a reencarnação, como fala no Evangelho, que muitas vezes as pessoas falam assim, não, que a reencarnação separa, que ela vem colocar assim, uma separação, uma divisão. Pelo contrário, ela une, porque ela vai unir tanto aqueles nossos companheiros do passado, aqueles nossos companheiros que estão chegando agora e nós na vida deles, e nós tem aqueles também que é a primeira vez que nós estamos juntos, mas que a gente já vai formando esse grupo, porque Jesus é muito claro quando ele fala que nós formamos a grande família universal. Então, o que é importante? Esse é um processo que Deus tem para que nós aprendamos o básico, a amarmos. E a reencarnação é toda essa oportunidade. Porque tem uma fala de Emmanuel que todas as vezes que eu falo eu me lembro. Ele fala o seguinte, que amor é construção de séculos. Então, para você chegar a sentir o amor do seu mais alto grau de pureza, é importante que você vá convivendo com esse espírito. Vocês vão se conhecendo. Então, esses laços, eles vão acontecendo. E aí, quando a gente fala da importância dos laços consanguíneos, quando a gente fala desses nossos amigos, todos nós aqui que estamos aqui, os 4 hoje, será que a gente pode dizer que em algum momento da nossa caminhada evolutiva nós já não estivemos juntos pela oportunidade de nos agrupar de agora nós estamos agrupar e quem sabe no futuro nós estamos nos preparando para novamente nós estarmos juntos. E é uma coisa interessante isso que você fala, porque a doutrina espírita é muito clara nesses assuntos, porque até fala, né? Nós temos que amar. Né? O amor é uma construção, você vai construindo. E quando você vem aqui, você tem que amar as pessoas que convivem com você. Né? Se você, não, um exemplo, marido e mulher, eles têm que se amar. Não conseguiram amar nessa aqui, provavelmente numa outra virão como pai, mãe, filho. Vão vir, né, juntos novamente, só que ao invés de vir como marido e mulher, o que vai vir? Como é que é mais fácil amar? Um filho. Um vem filho do outro. Vai aprender a amar. Então, essa justiça divina. E outra coisa, gente, nós temos que entender, nós somos centelha divina. E se nós somos centelha divina, se nós temos dentro de nós uma centelha divina, quer dizer, viemos todos do Criador, temos assim, todos somos irmãos. Somos uma família porque viemos todos de onde? Do mesmo lugar. E outra coisa que você vê, essa questão no plano físico, quando o Emmanuel pergunta para nós, quando fazem a pergunta para o Emmanuel, aliás, o que significa a vida terrestre, na verdade é isso, nós temos que aprender. Então essa é a forma que nós temos de aprender a nos amar. E esses laços, são eles que vão dar a oportunidade para que os sentimentos mais nobres eles possam ser construídos. Isto aí, de acordo com a evolução de cada um, de acordo com a nossa disposição e de acordo com as provas, as alegrias, as dificuldades. Tudo isto vem o quê? Vem com esse objetivo. E esse ano nós devemos falar muito sobre isso, sabe, companheiros? Essa importância de estarmos encarnados, essa importância de nós estarmos juntos.
Porque este que hoje, que nós estamos ligados a ele pela consanguinidade, é aquele mesmo Espírito que em outrora nos pode ter nos estendido a mão, ou que para o futuro nós estamos ali, nós estamos tecendo esses laços. Então, a importância disso. Então, quando ele fala as portas benditas da reencarnação, aí ele vai caminhar conosco e fala assim, todo laço de parentesco possui razão de ser? Essa pergunta eu acho fantástica. Porque às vezes a gente, eu não será por quê? Principalmente irmãos. Nós como irmãos de Jesus, amigo. Como às vezes a gente disputa o carinho, a atenção dos pais, e até os próprios pais também, às vezes isso não é declarado, a gente ama, mas a forma da gente muitas vezes está lidando, porque uns é mais fácil, outros é mais difícil, como dizia minha mãe. Ela falou, eu tenho 9 filhos e vocês são todos diferentes. Eu não posso conversar com o outro como eu converso com você. Ele não vai me entender, eu não vou conseguir. Olha só a sabedoria dela. Então, muitas vezes, né, nós como filhos, a gente um monte, né, uma montanha de ciúme que a gente acha que a mãe ou o pai gosta mais de um do outro. Mas a gente não entende que essa proximidade que a gente tem, que faz com que a gente se conheça. Se não fosse isso igual o Emmanuel coloca para nós, se não fosse assim, eles iam querer tratar todo mundo igual. Dá para tratar todos os filhos iguais? Não dá. Porque tem filhos que você vai conversar com eles, eles vão te atender. Outros não, outros você vai ter que ser um pouco mais enérgico. Então você vai ter que descobrir isso tudo, porque cada um é um ser. Imagina. E a gente, como irmão também, a gente tem que aprender isso. Eu não sei vocês com os irmãos, mas eu é 9 comigo. O meu irmão caçula tem 50 anos. E aí a gente observa que não é porque nós já chegamos a certa, cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu jeito de pensar, tem a sua maneira de agir. E a gente vai aprendendo a lidar com essas questões, principalmente depois que passa passa a idade, né? A idade vai vindo, então você vai se mostrando mais ainda, vai mudando os interesses, vai tendo uma série de mudanças. E isso vai fazendo com que a gente veja que, apesar de nós sermos filhos dos mesmos pais, mas nós temos as nossas diferenças e essas diferenças precisam ser respeitadas. Para vocês terem uma ideia, eu sou a única espírita da família. Agora que o meu sobrinho está mais ou menos aproximando, mas é o único. Os outros, uns não têm religião nenhuma, outros é evangélico, tem alguns mais católicos, outros. Então, mas você vai vendo essas diferenças. E tem que também na maneira de ver a vida, essas coisas, e a gente precisa aprender a trabalhar. A gente está falando isso porque toda família tem, mas a gente também tem os nossos pontos em comuns. É impressionante, porque às vezes a gente vê as semelhanças físicas que o sangue vai permitir, mas às vezes a gente percebe que a própria maneira de ver a vida, de se relacionar, fala de nós. Então, quando o Emmanuel fala, tem razão, esse laço tem uma razão, isso é importante para nós, sabe por quê, amigos? Para a gente saber valorizar cada um. Vamos ver o que o Emmanuel respondeu? Ele vai falar para nós o seguinte: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Então não precisa da gente pensar que aquele nosso irmão, que nós hoje não temos uma certa afinidade com ele hoje, a gente até tem que estar atento com as afinidades, porque às vezes as afinidades não são indícios que nós
temos as nossas afinidades, que nós temos aquilo que a gente gosta, mas o que nós gostamos? O que ele gosta, o que a gente gosta? Olha só, isso vai mostrar muito o que a gente é. Os nossos gostos mostram para nós o que a gente é. A questão das músicas, a questão dos assuntos, o que nos interessa. Tem uma série de coisas aí que vai falar de nós. Mas uma coisa ele deixa, não existe acaso. E aí a gente fica pensando que tudo à nossa volta. Vocês já observaram que não tem nada por acaso? Tem nada por acaso. Muitas vezes a gente tem até as nossas diferenças, mas você já viu que tem alguma coisa em comum ali? Ou a gente tem ali, às vezes são várias as formas. Nós temos as plantas, nós temos animais, nós temos os pássaros. Até o tipo de futebol hoje a gente pode colocar. Que a gente vê muito isso. Então, alguma coisa aquele grupo tem de afinidade. Então, tem uma razão de ser. Então, quando o Emmanuel fala, até o local que nós estamos, o local que a gente mora, tudo isso faz parte desse processo. Eles não são aleatórios. Tanto que eles falam o seguinte, eu gosto muito de brincar com alguns colegas meus, que eu falo coisa assim, ó, eu vou esperar vocês reencarnarem, para mim reencarnar ao contrário. Para mim, se vocês reencarnar no Brasil, eu vou lá para o Japão. Porque, inclusive, os horários acham diferentes. Eles viram para mim, brincam comigo, professor Edna, isso não é problema, minha filha. Que se nós tivermos que ficar junto, alguma coisa acontece, ou nós vamos para lá, ou você vem para cá. Isso tem uma história num determinado livro que ele fala isso. Um nasceu no Brasil e o outro nasceu na Suíça. Eles foram até certa idade sem um saber do outro. Você sabe o que é que uniu os dois? O Esperanto. O Esperanto, ele gostava, ela gostava do Esperanto e ele também gostava. Ela no Brasil e ele na Suíça. Então, como é que eles começaram? Pelo Esperanto. E acabou ele vindo para o Brasil. Esperanto é aquela linguagem. Aquela linguagem Falar para os ouvintes. Esperanto é uma língua que eles consideram uma língua universal. É que qualquer lugar que estiver... Há alguns países ela já é bem conhecida. Aqui no Brasil tem se tentado, mas ainda é bem acanhado. Mas no passado a gente já teve assim, muita gente. E a gente vê que hoje, por exemplo, a FEB, por exemplo, quando ela coloca, ela tem lá todos os dias, ela coloca pra gente uma mensagem. E ela sempre coloca a mensagem em português e em esperanto. Esta é uma forma de comunicar. Porque um dia, vocês já pararam para pensar que nós deveremos ter uma linguagem, uma língua universal? Então, eles vêm incentivando porque é uma forma da gente conversar uns com os outros. Então, a gente fala que e quantas histórias a gente sabe? Então, tem uma razão? Tem. Então, ninguém está dentro do grupo familiar como parente, seja qual o grau que seja, ou como na condição de filhos. Aí a gente vê que, quando você lembrou bem, quando precisa se amar, quando precisa de alguma coisa que vai trabalhar um pouco mais, faz o quê? Vem como filho, vem como pai, como mãe, que aí a situação fica muito mais fácil, porque são esse... outro dia eu estava lendo sobre isso, e aí eles falando que o amor, o sentimento mais próximo que a gente tem hoje, na condição que nós estamos, é o amor de mãe.
este é o sentimento mais puro que nós, apesar da gente saber das diferenças e tudo, mas eles falam que é o amor mais próximo que nós temos de mais puro. Então a gente imagina, ninguém é mãe por acaso e ninguém é filho por acaso. E os parentes não são, nenhum está por nossa casa. Até a gente recomenda para vocês e para os ouvintes, tem um livro que eu gosto muito dele, que chama Constelação Familiar. Nós fizemos um programa com a Tatiana Xavier, né? O Amor na Constelação Familiar, e como base um livro da Joana de Ângeles, né? Psicografia da Joana, pelo Edivaldo. Constelação Familiar. Muito E bom. aí ela vai colocando a nossa posição dentro desse grupo familiar. A gente, enquanto irmão, como irmão mais velho, qual que é a nossa posição? Alguém aqui é irmão mais velho? Não. Eu Mas sou é- caçula. Olha só. Eu também sou mais velha. Qual a posição, muitas vezes, do irmão mais velho? A gente tem a nossa posição ali. A gente, enquanto os primos, os tios, os avós, qual que é a nossa posição? E, às vezes, nesse jogo de tabuleiro, que a gente pode chamar, a gente sabe qual que é a nossa posição ali. Será que nós estamos nesta posição por obra do acaso? Hoje isso não é tão importante mais, mas no passado esta questão era muito mais valorizada do que hoje. Mas nós acreditamos que para o futuro, quando nós tivermos tivermos avançado um pouco mais na questão da moralidade, quando nós aproveitarmos mais esta oportunidade de estarmos juntos, isto de uma certa maneira vai retornando. E olha só, a gente fica até feliz porque eu vendo falar outro dia, né, dos espíritos, a gente fica curioso para saber, vem cá, como é que vai ser essa turma, essa leva de espíritos que está aí se preparando para reencarnar. E eles falando que é uma leva, uma turma de espíritos que estão vindo aí, que esta questão vai ser muito forte. A questão da valorização da família, desses laços. Então vai ser para bem próximo. E é justamente o que a doutrina vem falar para nós. Quando a gente fala que a gente precisa de falar mais de família dentro das casas espíritas, que a gente precisa... que, na verdade, essa questão da família, ela sempre foi trabalhada, mas não com a seriedade, também porque depende também da nossa evolução. Então, agora, como nós somos um pouco mais adiantados, nós estamos mais conscientes, quando a gente fala adiantado, nós estamos mais conscientes, estamos vendo o valor que tem os laços de família, eu acredito que nós, e pela própria necessidade de amor, de afeto, vai fazer com que a gente mude um pouco mais essa nossa visão, a nossa maneira de agir. Edna. Eu sempre fico batendo na mesma tecla, me incomoda um pouco, não é que me incomoda. Eu tento, assim, sempre quando eu estou falando alguma coisa para os ouvintes e tudo, é tentar mostrar um pouco mais o que é a vida futura, sabe? A nossa vida. A gente fica falando muito assim, mas é a vida futura, a gente fica falando de outro ser que vai vir. Tá lá no Céu e Inferno, acho, no capítulo, não lembro mais qual, dizendo que o vida futura somos nós, e nós ficamos usando o outro como vida futura. Né? E Emmanuel se preocupa muito com isso também, que a gente fica achando que é os outros. Não, mas somos nós. Né? Outros seres que vão vir. Aí muitos falam assim, tô indo embora mesmo, tô indo mesmo. Não, né? Isso é importante. Esquecendo que nós que somos, tá lá no, acho que é a terceira parte, não é, né? Com certeza. Não A esqueci o nome. gente brinca, eu falo muito isso. Hoje, por exemplo, quando você fala de família, quando você fala da questão
da evangelização das crianças, desses espíritos que estão aí, eu falo assim, olha, o futuro somos nós. Aqueles que estão aqui, que nós já estamos, já tem mais tempo, a gente já vai cada dia mais se aproximando da hora do retorno, o futuro somos nós. Por isso que eu falo que a gente tem, eu falo, gente, trabalhar com esse assunto de família é trabalhar em causa própria. Porque se nós queremos ter pais, pais melhores, que nós comecemos a preparar agora. Sabe por quê? Porque nós somos esse futuro. Com certeza nós vamos retornar e voltar para o plano espiritual, retornar, e nós vamos voltar. E nós vamos voltar, e o que nós vamos encontrar aqui? Se nós não fizermos esse trabalho de despertamento, de conscientização, se a gente não melhorar esse relacionamento uns com os outros, qual vai ser o nosso futuro? Hoje nós estamos sendo preparados à base do Exatamente, futuro, né? do futuro. E outra coisa, o próximo futuro são nós. Nós hoje, né, eu costumo dizer o seguinte, nós hoje estamos colhendo as sementes que nós plantamos lá atrás. E estamos plantando as sementes que vamos colher lá na frente. Exatamente. Né? Porque é isso que nós estamos fazendo. Então, se eu quero uma família melhor, se eu quero uma vida melhor, vizinhos melhores, né? Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar aqui agora, na base aqui agora, para que a hora que eu retornar, tá tudo preparadinho para mim receber lá. Igual a semente, né, Jorge? Né? Plantou, porque se você plantou tomate, vai colher tomate. Não vai plantar tomate achando que você vai colher cebola, que não vai, não. Então, se você quer amor, quer ser amado, plante o amor agora, na base, para que lá na frente esse amor dê frutos, e você colhe os frutos. Com certeza. E aí vocês me fizeram lembrar da parábola da semente. Porque qual é o solo? Os solos são os nossos corações. Agora, esse solo precisa ser preparado. Agora, a gente precisa saber, tem uns que o solo já está melhor, é lógico que essas sementes vão gerar frutos muito positivamente. Agora, já tem outros que a terra está um pouco mais endurecida, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais. Mas nunca esquecendo desse processo. Que, olha, o futuro somos nós. Tem uma historinha que eu li, acho muito interessante, que se chama O Milho Grande. É um fazendeiro, né, que tem um concurso de milho. E todo ano ele ganha nesse concurso do milho. Aí um repórter foi perguntar para ele pegou e falou que ele distribui a semente do milho dele para os fazendeiros próximos. Aí o cara falou, mas você é louco, você vai a sua semente, né, eles vão competir com você. Não. Se eu quero que a minha semente seja boa, eu divido, sabe por quê? Tudo depende da polinização. Se as abelhas, né, polinizarem num milho de péssima qualidade, vai interferir na minha. Então, se eu quero o meu bom, os meus vizinhos também têm que ter a melhor semente para que eu possa... E é isso mesmo. Se nós queremos o bem, nós temos que plantar o bem. A candeia, Jorge. É uma cadeia, né? Não, a candeia. Jesus fala da candeia, né? Você não põe ela Você debaixo, acende, né? Você não põe debaixo, você põe em cima, vai iluminar todos. Iluminar todos, né? É assim que funciona. E aí que é a importância, por exemplo, para nós hoje, que estamos estudando o Espiritismo, estamos buscando o Evangelho Redivivo, da gente ter esse compromisso, esse saber. A gente vai falar que com determinados companheiros não é fácil, porque nós também não somos. Essa coisa da gente falar que os outros que é difícil, nós que somos fáceis, isso não é realidade. Porque nós também... somos difíceis. Também somos. Quais são os empecilhos, quais são as dificuldades que às vezes a gente coloca para um relacionamento, para uma convivência mais pacífica, uns com os outros. Agora, e o Espiritismo, aí a gente vê a importância do Espiritismo. Quando ele traz para mim, quando lembra para você viu o que a Ana falou? Olha, eu compreendo que nós estamos falando hoje, mas o futuro somos nós. É nós que vamos lá. Então, o que nos dá isso? Não, eu já sei quando o Emmanuel fala aqui, as portas da reencarnação. Por que eu sei disso? Porque nós vamos reencarnar.
Nós vamos voltar. E o mais que a vezes. gente quer de melhor? Às vezes as pessoas, mas aí nós não estamos buscando, pensando, sendo interesseiros. Não, porque se a gente quer algo de bom pra gente, a gente tem que querer para os outros também. E esse exemplo que você deu do milho, desse fazendeiro, ela cai bem dentro disso. Porque se eu quero O bem. o né? bem, Eu tenho que plantar o bem. eu tenho que plantar, Plantar eu o tenho que bem. plantar o bem. Porque aí isso vai o quê? Todas as pessoas. Por isso que jamais, por mais que o nosso planeta Terra, por mais que a gente tenha um nível de dificuldade que a gente está vivendo, que vai ser, é normal nessa fase que nós estamos, mas que a gente nunca desista. Nunca, 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 porque nós estamos preparando. E a gente tem. Olha, nós fomos criados para o belo. O amor tá aí para todos, né, É gente? para todos, é Então, para nós todos. Então, vamos trabalhar o seguinte, amor dentro de nós. É. Bom, meus amigos, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. É. Passa tão rápido, né? É tão bom, É. fica um bate-papo tão gostoso que a gente vê. Dá vontade de ficar 2 horas, né? Dá vontade de ficar, pois é, falando. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Com a reprise nas terças-feiras, às 23 horas. Não fica preocupado, perdeu hoje? Na terça-feira você pode ouvir. Peço que continue nos ajudando na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 01838. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Gente, Pode fazer a segunda parte desse aqui, viu? Oi? Não é? Segunda parte. Nossa, a gente pode fazer, ué. Segunda parte, não quero. Nossa.